A vilã que destruiu a própria irmã por amor e ainda saiu impune por décadas, revela o lado mais sombrio de Coração Acelerado. Uma mulher capaz de armar a destruição da própria irmã, convencer uma família inteira de que ela era uma ladra e uma traidora, e ainda sair carregando no dedo o anel roubado como se fosse um troféu. Esse é o retrato de Zilá, a antagonista central da nova novela das 7 da TV Globo, Coração Acelerado, vivida com maestria pela atriz Leandra Leal. O passado sombrio da personagem veio à tona nos últimos capítulos e escancarou uma trama de traição, manipulação e crueldade que deixou o público brasileiro estarrecido. O que estava encoberto por anos finalmente começou a vir à tona, e a pergunta que todo o Brasil faz agora é uma só: até quando Zilá vai conseguir manter a máscara? Se você ainda não acompanha o canal, se inscreva agora, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe o seu like nesse vídeo. A sua participação nos ajuda a continuar trazendo os bastidores, as análises e os spoilers mais quentes das novelas brasileiras direto para você. A história que chocou os telespectadores começa no passado da trama, numa época em que Zilá e sua irmã Janete, interpretada por Letícia Spiller, dividiam o mesmo círculo social e disputavam silenciosamente o coração do mesmo homem. Alaorzinho, vivido por Daniel de Oliveira, era o namorado de Janete, mas também era o objeto de desejo secreto e obsessivo de Zilá. Para uma mulher como ela, o amor não significava respeito nem lealdade, significava posse, e ela estava disposta a tudo para conseguir o que queria, mesmo que isso custasse o futuro da própria irmã. O plano arquitetado por Zilá foi sofisticado, calculado e brutal em sua execução. Ela buscou um homem chamado Jean Carlos, interpretado por Ricardo Pereira, um bandido com quem ela negociou um acordo sujo. A moeda de troca foi nada menos do que o anel de esmeralda pertencente à família Amaral, uma peça de alto valor simbólico e afetivo para aquela família. Zilá entregou a joia a Jean Carlos como pagamento para que ele se aproximasse de Janete com uma proposta de trabalho, uma oferta de show, e a convencesse a deixar a cidade. O objetivo era simples e perverso: tirar a irmã do caminho para ficar com o namorado dela. Jean Carlos cumpriu sua parte. Ele se aproximou de Janete, fez a proposta e a convenceu a partir. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo Zilá com todo o seu plano milimétrico, é que as circunstâncias tomariam um rumo ainda mais dramático. Em determinado momento, Janete e Jean Carlos acabaram dormindo no mesmo quarto após ingerirem um chá que os fez cair no sono. Não houve nada entre os dois além do sono, mas a cena seria usada de forma devastadora contra Janete. Foi exatamente nesse momento que Alaorzinho apareceu. Ele flagrou Janete deitada na mesma cama que Jean Carlos e tirou a conclusão mais óbvia e devastadora possível. Para ele, a namorada tinha o traído com outro homem. A traição parecia evidente demais para ser contestada, e o choque foi imediato. O que Alaorzinho não sabia, e que ninguém ao redor soube por muito tempo, é que aquela cena havia sido forjada por sua própria cunhada com toda a frieza de quem age por ciúme e ambição. Zilá então deu o golpe final. Ela acusou Janete publicamente de ter roubado o anel de esmeralda da família Amaral para fugir da cidade com o amante, ou seja, com Jean Carlos. A narrativa criada por Zilá era perfeita demais. Havia o flagra de Alaorzinho para confirmar a suposta traição amorosa, havia o desaparecimento do anel para confirmar o roubo e havia a fuga de Janete da cidade para confirmar a culpa. Tudo se encaixava, tudo apontava para Janete, e ninguém levantou uma dúvida sequer. A família Amaral acreditou em cada palavra de Zilá. Alaorzinho acreditou. E o que talvez tenha sido o golpe mais doloroso de toda essa história é que o próprio pai das duas irmãs, Eliomar, vivido por Stepan Nersessian, também acreditou. O homem que deveria proteger a filha inocente se voltou contra ela junto com todos os outros. Janete foi condenada sem julgamento, sem defesa, sem que ninguém se dispusesse a ouvir a sua versão. Ela foi praticamente expulsa da cidade carregando sobre os ombros o peso de uma acusação que jamais cometeu. O detalhe mais cruel de toda essa trama é que a própria Janete, no momento em que mais precisaria se defender, não tinha condições de fazê-lo. Ela acordou sem se lembrar do que havia acontecido naquele quarto.
O chá que a fez adormecer também apagou da sua memória os eventos daquela noite. Diante das acusações de roubo e traição, Janete não tinha como explicar o que aconteceu porque ela simplesmente não se lembrava. A impossibilidade de se defender tornou a armação de Zilá ainda mais eficiente e ainda mais cruel. Enquanto Janete deixava a cidade destruída e sem apoio, Zilá colhia os frutos do seu crime com uma frieza desconcertante. Ela se casou com Alaorzinho, o homem que tanto desejava, e ainda ficou com um anel de esmeralda que havia dado a Jean Carlos como pagamento. De alguma forma, a joia voltou para as mãos dela, e Zilá passou a usar lá no dedo como se fosse um símbolo de sua vitória. Por décadas, aquele anel brilhou no dedo da vilã, enquanto sua irmã inocente vivia com a marca de uma mentira que destruiu tudo o que ela tinha. A filha de Janete, que cresceu sem entender o verdadeiro motivo pelo qual sua mãe foi rejeitada pela própria família, é Agrado, vivida por Isadora Cruz. A jovem carregou durante toda a vida as consequências de um crime que não foi cometido por sua mãe, e sim contra ela. A história de Agrado é também a história de tudo o que foi roubado de Janete naquele momento de traição premeditada. O que a trama de Coração Acelerado expõe com precisão é a forma como a mentira bem construída pode destruir uma vida inteira quando encontra o terreno certo para se espalhar. Zilá não precisou de muito. Ela precisou de um homem mercenário, de uma cena arranjada, de um anel desaparecido e de uma família que preferiu acreditar na acusação do que questionar os fatos. A crueldade da trama está justamente nessa facilidade com que Janete foi condenada e nessa impunidade com que Zilá viveu por tanto tempo. Mas os últimos capítulos da novela indicam que a conta está chegando para a vilã. O passado começou a se mover, e os segredos que Zilá enterrou com tanto cuidado parecem estar prestes a vir à superfície. A história do anel, da traição e da expulsão de Janete não ficará encoberta para sempre, e o Brasil inteiro aguarda o momento em que a verdade finalmente encontrará Zilá de frente. Toda mentira tem um prazo de validade, e o de Zilá parece estar chegando ao fim. Quando a verdade bate na porta de quem construiu a vida sobre a dor do outro, o que acontece é sempre maior do que qualquer roteiro poderia prever. Você acha que Zilá vai conseguir escapar de tudo o que fez? Ou finalmente chegou a hora da virada? Deixa a sua opinião nos comentários. Compartilha esse vídeo com quem também acompanha Coração Acelerado e não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa história.